Olá a todos! Bom, estamos aqui de volta com Flywheel Podcast e hoje eu tô aqui com Fábio Lima, empreendedor e mentor de negócios, e Kito Góes, psicólogo e analista do comportamento. E Mel Oliveira, especialista em inovação, investidora anjo e professora. E eu nem sei mais o que, porque é sobre isso que a gente vai falar hoje. Mudou de carreira? Mudei de carreira diversas vezes. Então, o que a gente vai falar hoje aqui? Eu vou convidar vocês para discutir com a gente sobre carreira. Fabinho, Kito, há muito tempo, a gente já vem passando por um momento em que as pessoas estão repensando as suas carreiras, estão se questionando sobre as suas carreiras, e a gente sabe que os nossos filhos, netos, sobrinhos, provavelmente vão ter profissões que a gente nem sabe que existe ainda. E eu queria ouvir vocês, o que é que vocês acham que mudou da época do pai de vocês, de quando eles imaginavam que o sucesso profissional era começar numa empresa e crescer nessa empresa ao longo dos anos, e o que é que mudou pra cá, pra nossa geração, jovens, pra nossa geração com as devidas exceções, pra nossa geração que tem a possibilidade e se coloca em um lugar em que pode, muitas vezes, algumas pessoas, logicamente, escolher o melhor lugar para estar. E hoje a gente pensa, as pessoas têm perguntado muito, questionado muito se carreira está 100% ligada a propósito ou não. Eu queria ouvir um pouco de vocês. Kito, o que é que você acha? Eu juro que eu ia falar primeiro os mais velhos. Então por favor, fale você, Fabinho. Prioridades. Problema nenhum. A velhice é uma bênção. Traz sabedoria. Quem é uma pessoa abençoada. Isso. Me conte, Então, Fabinho. A primeira grande transformação aí do que você está falando, da época dos nossos... meu pai, começou como contínuo. Para quem não sabe, contínuo é uma espécie de office boy nas empresas. A primeira parte transformadora é a permissão que cada um se dá em poder pivotar, mudar sua própria carreira. Né? Isso há 20, 30 anos atrás era praticamente impensável. As pessoas as que, por exemplo, se formavam, tiravam o terceiro grau, elas morriam com aquela profissão. E necessariamente, na maioria das vezes, não eram nem empreendedoras. Elas seguiam carreiras em empresas e assim, com todos os problemas de... Hoje, por exemplo, o problema de empregabilidade é muito, muito grave, né? Porque no passado você entrava numa empresa e continuava até se aposentar. Exato. Hoje essa flexibilidade é grande, essa mobilidade é grande. E eu tô pensando aqui, talvez até seja por isso que as pessoas começaram a pensar nessa coisa do mudanças de carreira ao longo da jornada. Tem um pouco do propósito, sim, em alguns casos. Tem um pouco também da visão de futuro das pessoas. As pessoas hoje, com 50, 60 anos, têm uma dificuldade de se empregar, de se recolocar no mercado de trabalho, na maioria das vezes. Então, muitas vezes, as pessoas enxergam assim, eu vou fazer uma outra coisa, que essa outra coisa vai me dar mais dinheiro, essa outra coisa tem mais a ver com o meu perfil, essa outra coisa tem mais tendência. Mais longeva. Né? Mais longeva, sei lá, eu me lembro bem, um trecho que eu me lembro bem, nos anos 2000, óbvio, eu tinha 5 anos, minha mãe trabalhava numa empresa de telecomunicação e eu ouvi um troço pela primeira vez chamado O Bug do Milênio. Não é da minha época. O que é o bug do milênio? Por favor. O bug do milênio era, dentre outras coisas, assim, na minha memória infanto-juvenil, era a mudança dos algoritmos do computador que ia sair de 00 para 01. Ou de 99 para 00, na verdade. Que teria que mudar toda uma lógica do sistema. E eu me lembro isso, eu não sei se isso é invenção infantil ou se realmente isso aconteceu. Eu sei que foi um boom de um monte de gente saindo que nem louco para se especializar em tecnologia, em análise de sistema. Hoje a gente está vivendo isso também de novo, né? Hoje o preço, eu estava conversando com uma amiga minha na área de empresária na área de tecnologia, uma querida amiga. Ela falou que tem vaga para R$18 mil de salário CLT para um funcionário de desenvolvimento e não acha. Então assim, aí eu fico me perguntando, hoje o cara que tem 30 anos, que ele vai lá, ele pode entrar no curso, estudar Python, estudar um monte de coisa, em 2 anos ele se qualifica, vai ter 32. Sim. E o cara era engenheiro e tava batendo lata aí, não sabe o que fazer, o cara estuda mais um pouquinho e tá
ir numa profissão que é efetivamente a profissão, não é nem do futuro, Não, a profissão de total sobrevivência. Porque o mundo vive de tecnologia. Então aí, E cada vez mais, né? aí eu fico me perguntando, essas mudanças de carreira que a gente vê as pessoas ao longo da vida se permitindo, de 20 anos pra cá mais ou menos, as pessoas estão se permitindo isso. Quais são os principais indicadores que levam essas pessoas a fazerem isso? Na minha cabeça, empregabilidade, né? Visão longeva, visão de futuro. 2, eu acho que sim, tem um pouco também de pessoas que estão no seu propósito. De tentar viver de maneira melhor, de maneira mais saudável, com mais saúde emocional, com mais tesão, prazer em estar desempenhando aquela tarefa. A gente tá. A doença do século está na cabeça, então eu acho. Eu, por exemplo, depois eu conto minha história, né? Eu fui um exemplo de mudança de carreira. E mudança de carreira não era porque eu estava mal. Ao contrário, eu estava super bem. Só que eu arrisquei. Mas depois eu conto. Vou deixar aqui tu falar. Eu acho que 2 aspectos importantes também para a gente pensar as possíveis mudanças de carreira são a internet, a ascensão da internet, a possibilidade de a internet principalmente ligada à globalização, então as informações elas ficaram muito mais dinâmicas, então nós começamos a ter acesso a outras profissões, nós começamos a ter acesso a outros insights, nós começamos a entender que profissões que, por exemplo, não haviam no Brasil, haviam em outros lugares do mundo, né, principalmente ligadas à tecnologia, enfim, a desenvolvimento, a programação, tecnologia de um modo geral, humana ou não. E o segundo ponto, que talvez esteja muito ligado ao primeiro, é a própria comunicação, a maneira como as pessoas passaram a se comunicar. Então isso nos alcançou de uma maneira onde as pessoas começaram a entender que é possível mudar de carreira. Se eu não me engano, é o Jean-Jacques Rousseau, ele tem uma ideia que eu gosto muito, filósofo, ele diz assim: tolo não é quem muda de ideia o tempo todo, tolo é quem não muda de ideia. Sim. E aí eu gosto disso, ou seja, não é porque você estudou uma determinada coisa que você tem que ficar fixo naquilo. Você pode mudar de ideia, né? Mudar de carreira, e aí uma provocação que eu faço para vocês, eu me pergunto se em alguma medida não é mudar de ideia, né? Ou seja, ou permanecer na mesma ideia, mas de uma forma mais adaptada, de uma forma mais gentil consigo mesmo, preservando a sua saúde mental, né? Que talvez esteja sim a ver com propósito, tenha assim a ver com, enfim, resultados, né, financeiros, de saúde, de desempenho, de tempo. Então hoje você tem carreiras que permitem que você trabalhe exclusivamente home office, e isso te dá a possibilidade de trabalhar em qualquer lugar do mundo. Você tem carreiras hoje que permitem que você trabalhe em um formato híbrido, ou seja, a pandemia ela trouxe isso também como efeito de consequência, né? A capacidade de pensar o mundo do trabalho de uma maneira bastante diversa daquilo que a gente naturalmente estava acostumado. Então acho que 2 pontos importantes para a gente fazer girar é pensar a internet como um grande fenômeno mundial. Eu gosto muito de estudar a internet, vocês sabem disso, o comportamento digital, como as pessoas passaram a se comportar depois da franca ascensão da internet. Ou seja, o encurtamento da distância, a possibilidade de você fazer reuniões, você ter acesso a CEOs, você ter acesso a uma série de pessoas, eu saber das cartas que o Jeff Bezos manda para outras pessoas e como eu posso implementar isso na minha empresa, enfim, nessas questões, e eu como funcionário como posso me desenvolver, e também os veículos de massa, ou seja, e os veículos alternativos. Como os veículos de massa tiveram que se adaptar, porque a comunicação ela promove reflexos no comportamento da sociedade. Então, quando um determinado segmento, por exemplo, começa a ser questionado, nós questionamos a indústria, nós questionamos a automação e nós favorecemos, por exemplo, a tecnologia como grande ascensão, as pessoas começam a entender, bom, para trabalhar nesse lugar, eu preciso disso, disso e disso. E aí elas decidem mudar de carreira. Talvez conservando o propósito, mas buscando mais qualidade de vida, mais saúde, mais estabilidade. Então acho que o mundo moderno, ele permite que você tenha a possibilidade de trabalhar de uma forma mais próxima daquilo que você entende como funcional para você, ou e se isso estiver distante do que você faz, ou as empresas que enfim, disponibilizem o serviço daquilo que você faz, estejam não. Eu por aí. Vocês me conhecem, né? Eu sou cartesiano, né? Aí eu fico olhando para trás, para o passado, e vendo pessoas que mudaram de carreira. As pessoas mudam de carreira, volto com essa provocação. Mudam de carreira porque querem algo melhor para o seu futuro. Porque
assim, essa discussão do propósito, que eu acho super bacana, que no fim do dia todo mundo tem um propósito, mas não havia essa discussão, né? Essa nomenclatura do propósito. E não né? necessariamente você precisa aplicar o seu propósito na sua carreira. Na sua carreira. Você pode aplicar de diversas outras formas. Pois é, mas no fim do dia, até quem muda por propósito, no fim do dia tem um resultado de longo prazo dessa maratona da vida, Sim. que ninguém... aí eu não vou virar Scrum, que é bailarino, tem uma carreira como bailarino e é produtor de conteúdo. Eu não vou virar produtor de conteúdo porque eu acho ótimo, mas eu não vou ganhar tanto quanto eu ganhava quanto bailarino. Estou usando um exemplo esdrúxulo aqui, porque no Brasil de hoje a capacidade de gerar receita é muito maior sendo produzindo conteúdo do que dançando, sendo bailarino profissional. Vamos ser sinceros. Então, o fator determinante aí, eu acho que o gatilho pode ter um pouco de propósito. Claro. Mas o fator determinante no fim do dia é grana. Show me the money. Por mais que as pessoas tentem... Mas você tá falando por você ou você Não, tá falando eu tô generalizando. Nem no geral, eu tô generalizando, né? Eu não sei se eu ia... Eu não sei se eu... Eu não acho que isso seja geral. Eu não acho que você mudou de carreira, você mudaria de carreira se sua nova carreira te trouxe menos perspectiva de grana? Eu mudaria de carreira se a minha carreira atual tivesse me dando muita grana, mas se eu tivesse extremamente insatisfeita, depressiva, ansiosa, maluca. Mas a pergunta Pra ganhar menos, mas ter saúde mental, com certeza. Tá. Porque eu acho Com que... certeza, porque eu acho que se você bota na balança, pelo menos, por isso que eu tô dizendo isso pra é não individual. generalizar. Eu generalizei. Pra não generalizar, porque existem pessoas que dão valor à grana, existem pessoas que dão valor à qualidade de vida, existem pessoas que dão valor a diversas outras coisas. Por exemplo, na pandemia, deixa eu baixar esse negócio aqui. Na pandemia, a gente teve uma questão que muitas mulheres elas foram demitidas na pandemia. Porque elas perderam o lugar de trabalho delas, porque quem ia ficar com o menino? Quem ia ficar com a criança? Sim. As escolas todas, a maioria Perfeito. delas fecharam. Perfeito. E quem foi demitido? As mulheres. Quem pediu demissão? As mulheres. As mulheres. E os homens continuaram no mercado de trabalho. No mundo de hoje, 2023, isso é justo para a carreira da mulher, por exemplo? Isso é factível para o mercado de trabalho? Isso é factível ou aceitável para as empresas que pensam, por exemplo, em estruturar ações ESG para manter diversidade e equidade de gênero de trabalho dentro das empresas? Então, assim, eu estou trazendo esse ponto porque, para a gente não generalizar, existem pessoas que pensam, que botam na balança diversos fatores para escolher que carreira seguir. E eu acho que as empresas, elas são parte fundamental para ajudar na escolha dessas pessoas. Porque, por exemplo, assim que começou a pandemia e aconteceu tudo isso, surgiu uma lei da parentalidade. Uhum. Que ela traz igualdade, não é que traz igualdade, mas não é que ela começou a ajudar a mulher a ir para casa para cuidar dos filhos e mesmo assim não perder o emprego. O que ela fez foi mostrar aos homens que ele também tem que ir para casa para ajudar os filhos. Então, o homem e a mulher, eles começam a entrar num momento de igualdade, entre aspas, no mercado de trabalho durante a pandemia, e onde eles puderam escolher em que momento eles iam revezar, iam cuidar dos seus filhos e etc. Então, o que eu trago aqui é muito mais uma provocação. Se eu tivesse em uma empresa em que, durante a pandemia ou em qualquer momento, ela me ajudasse, muitas vezes, a cuidar do meu filho. Por exemplo, tem uma empresa, inclusive daqui de Salvador, que ela teve as suas diretoras, por coincidência, todas as suas diretoras tiveram filhos na mesma época. E aí, quando essas diretoras tiveram filhos, todas as mães tinham que levar os filhos para a escola, não sei o que, e chegava em um momento que as reuniões de diretoria não existiam. Tinham que toda hora estar remarcando, porque as mães estavam... O que foi que a empresa fez? Contratou um motorista, um carro, para fazer tudo para os filhos dessas mulheres. Levar na escola, levar no curso de inglês, levar na natação, para que essas mulheres estivessem na empresa. E aí, por exemplo, uma empresa como essa, eu ganharia menos para trabalhar numa empresa que me desse suporte para cuidar dos meus filhos e que me desse qualidade de vida. Eu trabalharia menos, ou eu ganharia menos.
Eu acho que... Eu concordo com vocês, não generalizar, mas é difícil a gente não generalizar porque a gente trata de movimentos culturais da sociedade. Então tem que ter uma maioria ali para fazer algumas coisas. Então esse que é o ponto. Eu acho que... porque aí, individualizando, você está falando de uma realidade onde você, vamos lá, você desce de uma condição social AAA para ir para um AA. Certo. Agora eu falo o seguinte, não, como eu tenho amigos que... caso real. Formou em arquitetura. O sonho do cara sempre foi ser ator, diretor de cena, ator e tal. Tentou chutar com as duas pernas durante um tempo. Não tava igual a pato, né? Não andando direito, não nadando direito, nem voando direito. Optou por ser ator. Cara, ator na Bahia é puxado. É puxado, né? Eu não sou da área, mas... então ele realmente, tomou... Esse cara, na minha opinião, ele tomou uma decisão apaixonada. Ele falou, eu não quero arquitetura, fiz arquitetura porque eu tinha que ter um diploma, porque meu pai me exigia. E era o mais próximo que ele chegava. Mas engenharia. De repente, um talento que ele tinha de desenhar, sei lá o quê. Mas quando ele atingiu uma certa maturidade, falou assim, não, vou correr atrás do meu sonho. Porra, mas esse sim tomou uma decisão difícil, sabe, meu? Tomar uma provocação importante, assim. Quando você fala tomar uma decisão apaixonada não é tomar uma decisão de carreira? Porque... Não, você pode tomar uma decisão de carreira não apaixonada. O que eu quero dizer com isso, assim? Ele fez uma formação em arquitetura e tomou uma decisão apaixonada para seguir a carreira de ator. Né? Ou seja, ele tomou uma decisão para seguir a carreira de ator. A motivação, digamos assim, né? O estímulo foi a paixão que ele sente, né? O tesão, a disposição que ele sente para fazer isso. O que eu tô querendo provocar em vocês, até pra gente continuar girando, é assim, ou seja, toda decisão que movimenta a nossa profissão e como nós vamos pensar a relação com o trabalho, ela é uma decisão de carreira. Ou seja, se com paixão ou sem paixão, ela é uma decisão de carreira. Só que, por isso que eu gosto da ideia de que Tolkien não muda de ideia, não é que muda de ideia o tempo todo, é que não muda de ideia. Por quê? Porque ele quis ir em direção à paixão, mas ele entendeu que a paixão não era rentável o suficiente, ou estável o suficiente, ou por N motivos, e talvez ele precisou fazer uma outra direção de carreira. Ou você... Desculpa, imagina, bancando N questões, né? Ou então, me lembrando do outro caso, uma das minhas incursões empreendedoras, eu tive uma banda. Não, uma inteira não, por quê assim? Por que não uma inteira? Dá pra cortar e voltar, não dá, porque essa piada foi infame, tá? Não vamos editar isso. Então assim, e na época, pô, todo mundo da banda era apaixonado pela relação de músico, pela banda, pela música, na realidade, nem só pela banda, muito mais pela música. Aí eu tô me lembrando aqui de maneira rápida da turma de palco. Teve somente um, que ele aproveitou a paixão dele pela música, e ele é um grande músico, e foi se dedicar cada vez mais à música. Aí ele casou ele foi para São Paulo trabalhar em estúdio de áudio de gravação de banda, por exemplo. Aí a esposa dele foi receber um convite de fazer algum curso em Nova York. Ele foi para lá, também trabalhando no estúdio de áudio, voltou para São Paulo, montou um estúdio de áudio. Ou seja, o cara continuou na música, que é a paixão original dele. Mas tem um estúdio. Sem show, sem ser um músico de show, né? Mas virou um empreendedor do ramo musical. Então ele conseguiu fazer essa carreira dele na música, no segmento música, digamos assim. Outros não, outro virou personal trainer. Mas por exemplo, o outro é engenheiro da Ford. Sabe? Que mudou completamente o... Não é que não mudou, é que todo mundo estudava, né? Isso era banda de época de faculdade. Ah, tá, a galera então, assim, da banda. Quando chegou a hora da maturidade, que os boletos começaram a bater em casa, a turma tinha que falar assim, dá pra viver de música naquele momento? Não dava. Vocês acham que... Uma provocação assim, vocês acham que carreira tem a ver com continuidade no mesmo exercício profissional ou não? Não. Carreira tem a ver com... Porque a sensação que eu tenho, principalmente nos livros alguns que já li, carreira é como se fosse um sinônimo de continuidade e desenvolvimento no mesmo exercício profissional, na mesma atividade profissional. E eu penso que não. Então, quem muda de profissão continua trilhando uma carreira.
Exato, até porque o conhecimento ele é contínuo, né? Exato. Ele é acumulativo. Exato. Você não deixa pra lá pra poder executar outra coisa. Então, quando as pessoas falam pra mim assim, por exemplo, as pessoas estão fazendo transição de carreira, não necessariamente as pessoas estão deixando de ter uma carreira que tinha e estão começando uma outra do zero. Por isso que eu gosto da palavra transição, ou seja, as pessoas continuam tendo uma carreira, só que agora a partir de um outro lugar, agora a partir de uma outra perspectiva, né? De uma outra relação do fazer e com as recompensas. Porque eu não gosto, assim, eu penso que nós devemos entender o paradigma da grana e do propósito muito mais próximos do que distantes, né? Sim. Ou seja, o dinheiro é uma coisa importante, a grana é uma coisa importante, o propósito é uma coisa importante. Também. Então, não dá para pensar pouca grana e muito propósito, porque o propósito não paga luz, e nem muita grana e sem propósito não tá saúde mental, física, enfim, espiritual, vai pro ralo. E aí eu penso que a carreira, ela deve ser, compreendendo essa lógica que nós estamos propondo aqui, as pessoas estão em busca, na verdade, de sentido. Carreira, eu penso sempre como busca de sentido. Eu estou buscando alguma coisa que me faça sentido e que me garanta bases fundamentais. Se não está aqui, em algum lugar ele está. Então eu vou procurar qual é esse lugar. Eu vou objetivar mais o que você está falando. Carreira é construção de etapas de uma vida profissional. Uma vida profissional. Sua vida ativa, como diz no IBGE, acho que no IBGE é PEA, né? Pessoa economicamente ativa. Sim. População economicamente ativa. Carreira nada mais é isso. No passado era de um jeito. Exato. No passado era entra contínuo, vira gerente, vira diretor, vira superintendente. Hoje não, você vai construindo sua carreira a partir de jornadas profissionais. Jornadas, E aí eu vou trazer um tema bem atual que eu acho que corrobora com tudo que eu tô falando, que ainda hoje, ontem, eu tava vendo uma entrevista do Basaglia, que é o CEO da Michael Page, e aí ele falando assim que, sei lá, 90% das pessoas são contratadas por hard skills e demitidas por soft skills, ou então totalmente. Sendo chamado agora de people skills, né? Porque de soft não tem nada, né? Não. Eu concordo. Eu acho que deveria ser hard. Eu acho que é hard skills também, mas mas enfim, nada mais é que isso. E a construção do executivo, a construção do colaborador, do trabalhador, ele é uma construção temporal, profissional e emocional. Totalmente. Então, o que você fez lá atrás, no início da sua carreira, fala de mim, que comecei lá na comunicação, marketing político. O que eu fiz lá, eu trago hoje para minha atividade, que eu tô fazendo na área de investimentos e finanças. Totalmente. Tem uma coisa interessante nisso que você fala, Fabinho, que acho que é um pouco disso, né? Nós temos a ideia de soft skills, né? Mas assim, nem todas as profissões exigem de você soft skills. Deveriam existir, né? Habilidades, competências, enfim, competências de inter-relações, mas o desenvolvimento de carreira, o desenvolvimento de carreira compreende o desenvolvimento de skills em última instância, né? Ou seja, é um aprimoramento, porque eu acho muito legal que você não se desenvolve apenas na prática, no fazer a coisa, né? Você se desenvolve enquanto pessoa que faz a coisa. Porque muitas pessoas, e eu falo isso porque elas chegam ao meu consultório e chegam procurando mentoria comigo, que elas dizem assim, eu quero desenvolver mais do que eu já faço. Quando você faz um levantamento, uma anamnese, uma triagem, o que quer que seja, você descobre que, puta velho, você já é muito bom em fazer isso que você já faz, operacionalmente. O que falta para você são as skills necessárias para ter consistência, para ter constância e consciência, que é o que eu chamo, né? Você precisa ser constante naquilo, então, que é o principal déficit cognitivo humano, né? Enfim, você precisa ser consistente naquilo, entender que, enfim, o desenvolvimento ele requer um pouco mais de investimento, então você investe mais, e estar consciente daquilo. Então, para mim, pensar carreira é pensar desenvolvimento. Não tem como pensar carreira sem pensar desenvolvimento. Porque nenhuma pessoa que se desenvolve, ela nem tem uma carreira, tampouco ela consegue fazer transição de carreira, né? Uma pessoa sem desenvolvimento tá fadada. E aí eu quero trazer um outro prisma, assim, pra gente colocar na mesa, que é uma pessoa que não se desenvolve, ela não tem como pensar progressão de carreira, ela não tem como sequer pensar carreira. Principalmente no mundo atual. Um mundo que exige de você, e aí eu queria que você falasse sobre aquele tema, Mel, tem a expressão em inglês que eu não me recordo agora,
que é como nós temos que ser profissionais cada vez mais capilares, mas eu acho que uma capilaridade que orbite dentro de um espectro ali, de um assunto central, e nesse assunto central nós temos que ser bastante verticais, porque é isso que em alguma medida vai nos ser exigido, né? Então acho que não tem como pensar a carreira fora disso também, por exemplo. Eu acho que o mercado ele vem questionando muito qual é o profissional atual, se ele é um profissional mais generalista ou se ele é um profissional mais especialista. Cada vez mais as empresas pedem que os profissionais entendam de muita coisa, mas ao mesmo tempo seja muito bom em algo específico. E a gente chama da carreira de T-shape, que é um T. Então, o T-shape, né? Um T, então a parte horizontal é a sua parte generalista. Então, no ambiente em que você trabalha, você precisa saber de um todo, de um guarda-chuva de milhares de coisas, e você ser especialista muito bom em aquilo ali, referência em um ponto específico. Né? Então, dá um exemplo aqui, eu trabalhando na área de inovação atual, o perfil T-shape, que hoje a gente trabalha na nossa BU, né? na nossa área de trabalho lá, especificamente da minha área, é o T-shape de growth e inovação. Então, o T, o horizontal é inovação e o vertical é growth. Então, todo o nosso time, ele tem que entender de inovação como um todo, mas ele precisa entender como ele vai escalar as empresas utilizando estratégias de growth na área de inovação. Então, é você trabalhar o T-shape. E muitas pessoas se perguntam, né? Porque você fica aquilo, você quer engolir o mundo, você quer engolir informação. Desculpa, isso é exigido somente na área, em skills técnicos ou em áreas comportamentais, culturais? Como é que você percebe isso? Eu percebo... É mais amplo ou é mais específico da área? Aí a questão do T-shape que eu tô falando baseado em dados, né? Baseado em informação. Aí agora eu vou à minha visão pessoal, certo? Sobre os soft skills, eu não sei qualificar sobre T-shape no soft skills. Porque, por exemplo, na minha área, comunicação, eu não posso considerar como soft skills. Eu preciso de um time que saiba se comunicar, que saiba defender, que saiba conversar com o cliente. Claro. Para mim, isso é hard skill total. Só que ele também acho. Só que ele, teoricamente, né, ele tá dentro de uma classificação de soft skills. Então, eu acho que você precisa ter um T, né? Por exemplo, dentro da minha área de inovação, acho que falando de soft skills, eu acho que você precisa ter inteligência emocional, você precisa ter uma comunicação fluida, você precisa ter diversas outras, ser autodidata, o T, e para especificamente trabalhar comigo, talvez na minha área, nesse momento em que eu estou, talvez a sua vertical seja visão estratégica e comunicação. O skill, soft skill verticalizado. No meu caso, né? Então, trazendo muito para aqui, pro que eu trabalho, pro momento que eu trabalho. Então, eu acho que essa coisa de soft skill e hard skill, eu acho que elas se misturam, assim. Tem uma coisa que eu acho bem legal e vai na direção do que você tá perguntando para Mel, Fabinho, que assim, algumas empresas que eu prestei treinamento e consultoria recentemente, elas estão muito mais preocupadas do ponto de vista da contratação, enfim, setores de RH, etc., em soft skills, em habilidades comportamentais, digamos assim, do que em habilidades técnicas, digamos assim. Por quê? Porque técnico se aprende. E, inclusive, se aprende a curto prazo. Você intensifica um padrão comportamental, um padrão mental, não. Então, por exemplo, para você desenvolver inteligência emocional numa pessoa, demora. Para você desenvolver inteligência social, demora. Para você desenvolver foco, demora. Enfim, performance, por exemplo. A pessoa entender que o estresse faz parte do trabalho, né? Que o estresse não pode ser associado apenas a alguma coisa ruim. O estresse, ele também é um motor muito interessante do ponto de vista, inclusive, fisiológico, para você desenvolver questões. Então, eu acho que isso que você está propondo, Mel, e isso, naturalmente, nós estamos falando de carreira, que é... Agora, sem fugir disso, deixa eu dar um passo pro lado. Vai. Até para polemizar. Cara, vida do empresário, tá? Vai. Vida real. Tá? Vai. Cara, contratar por hard skills já é difícil, paca. Porque o currículo no LinkedIn de todo mundo é bonito. Certo. Agora, como é que contrata com soft skills? Porque soft skills, como é que você capta, você puxa isso durante o processo seletivo? Deve ser Mas bem existem difícil. ferramentas. Hoje você tem ferramentas, instrumentos de avaliação que você Eu metrifica. sou ignorante nisso, mas eu acho que é super difícil. Não,
não deixa de ser difícil, mas hoje você tem níveis de avaliação, níveis de entrevistas, níveis de instrumentos psicológicos, né, que permite com que você metrifique, digamos assim, algumas coisas. Né? E é essa... Você quer fazer igual o Cortella? Você soube um vídeo do Cortella? Eu me amarro em Cortella. Por favor, vai lá. Sabe o que é Cortella, né? Sei. Aí, Cortella, eu vi um trechinho dele no Instagram, ele... Porque quando eu fui... Que ele fala meio assim, gauchado, né? Quando eu fui secretário de educação... Eu tinha um método para contratar assessores. Aí ele dizia que botava um quadro atrás dele, estava entrevistando as pessoas e botava o quadro torto de propósito. No meio da entrevista, ele saía, vou ao banheiro. E aí ia no banheiro, quando voltasse, se o quadro estivesse torto, ele não contratava. Se o quadro estivesse torto, mas o entrevistado falasse, ó, Cortella, o quadro tá torto, ele também não contratava. Ele contratava alguém que consertasse o quadro, porque ele quer, não uma pessoa que fique no discurso mandando alguém fazer, ele quer alguém que faça. Ele falando que isso era um método que ele tinha quando era secretário. Ok, é um método de você testar soft skills. Exato. É um método. Cada um tem seu método. É porque eu tento sempre trazer... tem muita gente que gosta, quando eu converso sobre mercado financeiro, que eu brinco que eu sou tecla SAP. Eu gosto de trazer um assunto complexo, simplificar. E aí volto nessa realidade, vamos simplificar. O empresário médio, o contratante médio, ele não tem uma equipe de RH, ele não tem uma consultoria de RH, ele não tem nada disso. Ele está lá na porradaria tentando contratar gente. Claro. E aí o ferramenta que ele tem qual é? Geralmente currículo, indicação. Olhar pra cara da pessoa, ver sentir energia, ver se o cara é de Xangô. Né, meu irmão? Ver se o cara é de Xangô e pau na máquina. Aí eu contrato. E aí vamos testar 90 dias. Aí eu contrato, com certeza. Mas se for uma quarta-feira e o cara for de Xangô, você contrata. Contrato. Com certeza. Mas eu acho que tem uma coisa nisso também que é interessante a gente pensar, porque de fato são várias realidades, né? Realidade de empresa que tem estrutura para isso e empresa que não tem. Só que, ainda que você não faça uma avaliação inicial, e eu sei que de fato tem muitas empresas que não conseguem fazer, essa avaliação ou a avaliação da contratação que é feita, ela acontece naturalmente. Porque quando um determinado grupo de pessoas, talvez uma primeira questão de incompatibilidade de cultura que tem muito a ver com carreira pessoas que não se adequam ou não se alinham ao sistema à cultura empresarial, elas naturalmente vão destoar. E aí, pensando no desenvolvimento de carreira, hoje eu entendo que para uma pessoa que quer se desenvolver na sua carreira, desde o início, ou ela começa em acordo com soft skills, se nós quisermos dividir didaticamente em hard e soft skills, ou ela naturalmente começa em déficit. Por quê? Porque hoje você tem uma distribuição de informação na internet. Claro que o Brasil é bastante desigual e isso naturalmente vai tendo níveis até pessoas que de fato não conseguem desenvolver isso. Mas pensando de maneira homogênea em quem consegue, tá? Embora, de novo, eu reitere que muitas pessoas... O Brasil é muito desigual. Mas pensar no mundo de trabalho moderno você não pode chegar, principalmente se você quer ter uma ascensão de carreira, mirar novos projetos, maiores empresas, se você não desenvolve as soft skills, né? Se você tem um excelente currículo, mas no momento da entrevista ou no momento da relação com as pessoas. Porque empresas que buscam performance, ou seja, fazer mais coisas em menos tempo, precisam de pessoas que tenham esse drive mental, que é uma expressão que você gosta de usar e eu gosto muito quando você a utiliza. Precisa ter esse mindset, né? Precisa ter esse drive, precisa ter essa mentalidade. Então, eu entendo que hoje, até por ser da minha área isso, o principal capital de investimento nos próximos 20 anos, vamos considerar uma pessoa que hoje tem 10, é soft skill. Total. É soft skill, porque se eu falo para as pessoas assim, você quer se desenvolver em termos de carreira, você precisa ter soft skill. Para entender mudança de mercado, para entender mudança de trabalho, para entender mudanças tecnológicas, como as coisas estão acelerando muito rápida e mais, como você consegue preservar a tua saúde mental no meio disso tudo. Eu acho que a inteligência emocional é o maior soft skills eu também acho. necessário hoje pra gente se manter. Eu também acho. Porque você com a mente sã, você consegue minimamente resolver um problema no trabalho. Porque tá difícil, cara. Porque você tem que ter mestrado, ter estudado fora, ler 10 livros no ano, ser um bom pai, ter um cachorro, comer sem glúten, treinar Ironman. Faltou alguma coisa? No cada aqui tem que remar, canoa havaiana, né? E o que mais? E na chapada. Tem que ir na chapada e levar o filho na escola todo dia de manhã e participar das reuniões de pais e mestres.
Pô, a gente tem 24 horas. Não dá. Ainda tem que ser magro, tá? Então, porra, não dá, cara. E tem uma coisa que eu acho que é legal, assim, por isso que eu digo, não tem como pensar carreira sem pensar desenvolvimento. E essa polaridade de pensamentos entre uma coisa ou outra, isso é completamente danoso. Se você desenvolve soft skills, naturalmente a tua capacidade de utilizar as habilidades que você tem, ela é aprimorada. Então uma pessoa inteligente emocionalmente, ela vai se relacionar melhor com uma máquina e com uma pessoa. Uma pessoa inteligente socialmente, né? Tem um livro do Daniel Goleman que eu adoro, que é o que escreve inteligência emocional, mas o inteligência social, que ele vai falar assim, a nossa constituição cerebral é feita para se atrair com outras pessoas, para se conectar. Nós reagirmos neurologicamente ao encontrar uma outra pessoa. Então nós somos feitos para viver em comunidade. Se você entende isso e utiliza isso ao seu favor, você cresce. As principais empresas que crescem são empresas que crescem em comunidade. Então o desenvolvimento de carreira ele tem a ver com pessoas que conseguem crescer em conjunto. Né? Acho que essa é uma grande sacada assim, que a gente pode deixar aqui para quem está assistindo a gente, que é as pessoas que querem ter um desenvolvimento de carreira, que é uma puta habilidade que você tem, né? Por exemplo, de agregar pessoas, conversar com pessoas de diversos setores, né? Que Mel desenvolve isso no trabalho dela, eu desenvolvo isso no meu trabalho. Ou seja, a capacidade de ter inteligência de conversar com pessoas, de se desenvolver, porque... E aí foi o que nós falamos no último episódio, nem sempre vai pela via do network inicialmente, mas através de um netweave, de uma inteligência, de um contato, a gente chega lá. Então acho que pensar carreira é pensar isso também. Eu acho que pensar carreira também é pensar em não ter medo de arriscar. Eu lembro que eu entrei, o meu primeiro trabalho, eu fui selecionada pelo Orkut. Já tinha carteira de trabalho nessa época? Na minha época não tinha carteira de trabalho. Pelo Orkut. Pelo Orkut? Naquelas que tinha comunidade, eu abro a porta da geladeira para pensar? Exatamente. Tinha uma estagiária minha que fez a comunidade, era as frases de Fabinho. Era a comunidade que eu estou cheio de frases de efeito, né? Eu fui selecionada pelo Orkut para trabalhar em uma agência aqui em Salvador. E na época, eu nunca tinha trabalhado em lugar nenhum. Então, a única coisa que eu tinha era força de vontade. Peraí, você saiu da faculdade... Eu ainda tava na faculdade. Você na faculdade. Era. Você não tinha estagiado ainda, nem estagiado. Não. Então, assim, eu já... Mal sabia ler. Mal sabia ler. Não, nossa, você não sabia nem o que era Colorbar nem Pantone. Não. Então, assim, a única coisa que eu tinha era sangue no olho. E eu fazia muita coisa de graça na época pra poder ganhar experiência. Claro, então, sem ganhar um centavo. Então, eu fui selecionada pelo Orkut para trabalhar em uma agência aqui, em Salvador, uma agência grande na época, então foi super legal. E aí, depois que eu entrei como publicitária, entrei na agência, fui selecionada pelo Orkut, o que já foi estranho. Depois, eu saí dessa agência e fui trabalhar em outras agências, saí das agências e abri a minha empresa. Então, eu passei a ser empresária. E quando as pessoas me perguntavam, profissão, aí eu, empresária. Aí as pessoas que estavam ao meu redor achavam aquilo, caramba, você saiu do CLT pra abrir um negócio, só a gente sabe, né, o que é. Beleza, abri a empresa. Depois eu decidi vender a minha empresa e voltar a trabalhar para uma grande empresa. Essa foi uma decisão difícil. Então, as pessoas... É muito interessante porque eu ouvi de pessoas chegarem pra mim e falar bem assim, você regrediu, né? Porque você deixou de ser empresária e passou pra trabalhar pra alguém. Eu falei, eu não tô trabalhando pra alguém. Eu continuo trabalhando pra mim. Então, assim, porque eu tô trabalhando pro meu bem-estar, pra ganhar dinheiro... Pra botar comida de casa, pra estudar, pra conhecer pessoas. Eu continuo trabalhando pra mesma coisa. E se você tem a mentalidade de eu não trabalho para alguém, eu trabalho com alguém... É isso. Inclusive no inglês é assim, né? I work for. E no Brasil, né? Eu trabalho né? Porque você trabalha dentro da empresa. O americano, ele usa eu trabalho para. Né? Tipo assim, eu estou fora, estou trabalhando para aquele lugar. Então, assim, só para concluir, qual é o processo que se passou aí nessa história toda? Diversas decisões, mudança de lugar, né? Continua a mesma carreira. Eu também acho. Continua a mesma carreira. Tudo que eu aprendi desde a seleção no Orkut, lá atrás, quando eu tinha 17 anos, até hoje, é acumulativo.
Então, assim, quando a gente muda de lugar, ou muda de empresa, ou deixa de ser empresário para trabalhar em uma companhia, ou vice-versa, a gente não tá andando para trás ou andando para frente. A gente simplesmente está. A gente está caminhando. Tá seguindo a jornada. Tá seguindo a jornada, exatamente. E hoje eu sou muito mais feliz. Eu não vou falar de dinheiro, porque aí não dá. Não, aí não. Então vamos levar. Se for dinheiro, não dá. Se for dinheiro, vamos levantar, entendeu? Vamos Fabinho, fale você. Não, eu nunca participei de processo seletivo. Pelo Orkut, piorou. Por lugar nenhum. Eu nunca participei em nenhum processo outro que também não dá pra falar de dinheiro. Nenhum. Não, isso. Não, ele não dá pra falar de dinheiro. Até porque se eu contar minha história pro carroceiro, até o Jeg chora, né? Mas... Mas você já teve o quê? Você já teve? Pô, sério que você vai perguntar? Não, bora pra frente. Bom, eu já empreendi... Quantas empresas? Vamos lá, eu comecei na área de marketing político, né? Desde muito jovem, aí fiz carreira numa empresa. Quando o voto ainda era de papel, etc. Né? Você trabalhou para alguém, com alguém? Não, eu trabalhei para alguém. Para mesmo, né? Era funcionário, era funcionário, dos bons. E fui tendo minha ascensão muito legal na empresa, que eu nutro bastante carinho. A última empresa que eu trabalhei mais tempo, acho que eu trabalhei uns 10 anos, talvez. Mas eu sempre tive o comichão de ser empreendedor, né? E, paralelo a isso, eu sempre estava mexendo em alguma coisa. E aí eu saí da companhia e fui ser empresário no setor de radiodifusão, rádio. Antes eu tinha sido empresário do setor de mídia ainda, de jornal. Assim, o primeiro jornal gratuito, circulação semanal que tinha aqui, a gente foi um dos fundadores. E aí eu saí fazendo coisas. Crescendo, outras quebrando. Já fui do setor de mídia, de rádio, de jornal, de mídia exterior. Já tive indústria moveleira, já tive do setor de entretenimento, já fui sócio de camarote carnaval, já sócio de cerimonial. Que mais, Fábio? Deus me livre. Bom, mercado financeiro, né? Que é o que atuo hoje. E todas as suas skills vieram com você. Consultoria. Termina aqui consultoria. Essa coisa do marketing político é engraçado porque eu faço um paralelo igual a médico quando vira dono de hospital. Ele não deixa de ser médico, ele só deixa de clinicar, sabe? E eu saí da atividade profissional do marketing político, mas eu não deixei de ser marqueteiro político. Os marqueteiros odeiam essa frase marqueteiro, mas eu continuo com o meu raciocínio muito politizado, muito envolvendo processos de produto /político. Hoje, na minha atividade no setor financeiro, eu fico buscando onde é que tem zonas de oportunidade no público, mais o mercado financeiro, porque o mercado financeiro geralmente torce o bico para atividades do poder público. Só que não tem jeito. O maior cliente do Brasil são governos. Sim. Fora São Paulo, todo mundo gira direto ou indiretamente na órbita de governos. Então, eu fico buscando, tentando uma forma de monetizar e carregando comigo toda essa herança de jornadas, desde quando eu fui empresário de fábrica de móvel, que eu não sabia a diferença de prego para parafuso, até mídia exterior, radiodifusão, que era um negócio que eu dominava bastante o assunto, passando para o mercado financeiro, que é o que eu estou na jornada atual, como site de notícias, né, que eu ainda sou sócio de um portal de notícias aqui na Bahia, que é o bahia.ba, pode acessar www.bahia.ba. E, enfim, a jornada. E tudo que eu venho aprendendo, os erros e acertos, vem da jornada. Que eu acho que é isso que eu quis colocar. Não dá para pensar carreira como linearidade. Foi uma coisa que nós estávamos até falando nos bastidores, né? Ou seja, a carreira não é linear. E eu acho que é legal, assim, como psicólogo, uma coisa que eu aprendi você vai fazendo a avaliação dos casos que você está atendendo, sempre pós o último atendimento.
Ou seja, porque você faz uma leitura do que foi feito, né? É como um livro que você está lendo. Você reflete de acordo com a última página que você leu. Você não sabe o que vai vir na próxima página. Você não reflete sobre o final do livro porque você ainda não chegou lá. Você reflete sobre tudo todas as páginas que você leu. É como carreira, né? Você não reflete sobre a sua carreira futura. Você reflete sobre a carreira que foi. A gente projeta, né? Cria uma perspectiva, um panorama com algum nível de tentativa de vislumbrar, para ser extenso, uma exatidão, mas na verdade eu acho que carreira, e aí eu gosto da ideia, às vezes as pessoas chegam no meu consultório como analista mesmo, e elas se dizem insatisfeitas no trabalho. Quando você percebe, ela está insatisfeita com ela mesma e alguma coisa do seu circuito familiar, do seu circuito, enfim, conjugal, e isso naturalmente atinge aquilo que ela faz, porque ela não sai de casa bem ou ela não, enfim, não consegue se relacionar bem, e como nós somos seres relacionais, isso naturalmente, até para ir guinando o assunto para um outro prisma, naturalmente outra pessoa vai ser atingida, mas quando você percebe, não tem como fazer uma distinção, penso eu, entre vida pessoal e vida profissional. É uma coisa só. Por isso que, para mim, não tem como pensar carreira sem pensar desenvolvimento humano. Por quê? Porque quanto mais você se desenvolve como pessoa, naturalmente isso impacta com o teu desenvolvimento de carreira. Então você vê que pessoas que têm soft skills bem desenvolvidas, elas naturalmente tendem a ter as hard skills mais desenvolvidas ou mais bem aplicadas. Se você fosse dar um conselho para alguém sobre carreira, alguém, um jovem, tá saindo da faculdade e tal, assim, fala assim, o conselho, assim, na sua visão. Procure uma atividade que preserve a sua saúde mental. No mundo atual, preserve a sua saúde mental. Puxou a brasa pra sua sardinha mesmo, né, irmão? Não, e para um empresário se leva? Para um empresário, entenda que você trabalha com pessoas são instáveis. Então, o negócio, ele é mais previsível e estável. As pessoas são mais imprevisíveis e mais instáveis. Mas os negócios são feitos de pessoas. Os negócios são feitos de pessoas, mas dá para fazer uma distinção a nível conceitual e, portanto, de aplicabilidade. Um programa, a não ser que ele tenha um bug, ele erra. Uma pessoa, mesmo sem bug, ela erra por ela ser uma pessoa. Então, os negócios são feitos por pessoas. Os negócios não são feitos de pessoas. Eu acho que é uma romantização quando a gente diz isso. Se nós entendermos na semântica, e aí eu naturalmente vou ser um pouco mais extensivo, entre de e por, os negócios são feitos por pessoas, mas não de pessoas. Um sistema é um sistema que é operado por uma pessoa. Então o sistema, ele tem um código que, se bem executado, ele não erra. A pessoa, ela não tem um código que, se bem executado, ela não erra. Ela é passível ao erro, ainda que bem executado. Por tempo, por aplicabilidade. Por isso a diferença entre software e hardware. Por isso a diferença entre soft skills e hard skills. Se eu entendo que no meu desenvolvimento de carreira, alguns erros vão ser naturais ao processo, que a gente pensou inclusive como a cultura do erro, é uma chave muito grande. Então eu diria para os empresários que eu atendo, eu falo, você trabalha com pessoas, elas vão errar. Então, elas vão mirar na tua inteligência emocional, elas vão mirar na tua inteligência social, elas vão mirar em você, porque na cadeia você está em cima, então você é a referência, então elas vão mirar para cima. Agora, entenda que se você desenvolve inteligência emocional e inteligência social, que é a capacidade de se comunicar, porque falar é uma habilidade humana, se o teu aparelho fonador funciona, você fala. Se comunicar, não. Se comunicar é uma habilidade. Então você precisa ter inteligência emocional e inteligência social. Aprender a comunicar. Aprender a comunicar é aprender também a ouvir, porque comunicar não é só falar, que é uma coisa que a gente acha assim, eu sei comunicar, então eu sei pegar no microfone e ficar... Não, eu sei me comunicar. Me comunicar também parte da premissa de eu sei ouvir. Então eu só me desenvolvo na minha carreira se eu também sei ouvir. E você, Mel, qual o conselho? Eu ia perguntar uma coisa pra ele, eu posso antes? Não, eu quero saber seu conselho. Qual é a sua pergunta mesmo? Aí, tá vendo? Eu tava concentrada aqui no que tu tava eu falando. Eu perguntei qual o conselho que você daria pra um jovem iniciando carreira. Se cadastre no Orkut. Tem mais. Vai ter que... Barra LinkedIn. Vai ter um banco de empresa lá, um Cine Bahia lá no metaverso. E é muito louco porque a gente acha que tá tudo no Instagram, e você tem um LinkedIn aí, que é uma rede social importantíssima. Eu só seleciono pelo Você sabe que o Basaglia fala isso, né? O primeiro ponto vai pro LinkedIn. Eu nem olho o currículo hoje em dia, eu olho o LinkedIn. O conselho que eu dou a todo mundo que me pergunta jovem é sempre assim, trate seu CPF como um CNPJ. Total.
você... Mas isso cansa também, Fabiano. Desculpa, mas o mundo é cansativo. Ah, não. Quem foi que Mas falou também que a o gente mundo precisa é ser- legal? Não, o mundo precisa ser legal. Ninguém Mas aguenta, não não. tá isso, legal, Fabiano. cara, mas é cara. assim. Mas, ó, eu já tive essa história de tratar o meu CPF como meu CNPJ. Cheguei na estafa. Não tem Você condições. tem que se tratar com Quito. Por isso que eu falo assim, ó. Verdade. É por isso que eu falo assim, de verdade, ó. Porque eu tinha uma pergunta pra fazer pra ele, você me interrompeu. Vai lá, então pergunta. Esqueceu. Eu esqueci. Esqueceu. Se a gente. Ó, Eu sabia que você esqueceu. Eu já lembrei. Vai esquecer de novo. manda. Não, pare! O que é que eu ia perguntar pra você? Quando a gente pensa em mercado de trabalho e com tudo que vem acontecendo, novas tecnologias, a gente não sabe a profissão do amanhã, profissões surgindo de um dia para o outro, como é que a gente cuida da inteligência emocional e da ansiedade do que vem? Porque assim, a gente vive um mundo ansioso, ponto. Ok. As pessoas estão ansiosas. E as pessoas muitas vezes estão procurando por algo, por coisas que ela ainda nem sabe o que é. E que talvez não existam, E inclusive. que talvez não existam. Ok. E às vezes até elas criam uma profissão. Ok. Né? A gente estava discutindo isso antes. Se elas criam profissão para suprir alguma coisa que ela está buscando e que ela quer. Como é que você vê isso? Essas pessoas que buscam por algo que ela não sabe o que é, ela está ansiosa porque está passando tudo metaverso, inteligência artificial, mil coisas, e ela não consegue acompanhar isso, e ela quer mudar de carreira. Ela quer transformar o momento dela na carreira dela. Tem uma coisa, eu vou partir, são mais ou menos 3 perguntas na tua, assim. Pera, mas vai ser 5 Rápido, minutos, né? rápido, super rápido. A primeira é ansiedade, como eu falei já, né, algumas vezes assim, a muito grosso modo, tirando toda a questão fisiológica, o sujeito ansioso ele tende a viver no futuro, o depressivo no passado. A ansiedade, eu gosto sempre de explicar simplesmente que vem de anseio. Então o sujeito ansioso ele anseia alguma coisa. Ninguém anseia o que tem, anseia o que não tem. Uhum. Então o sujeito ansioso ele vive à procura de alguma coisa que ele não tem. O grave é quando ele não sabe o que ele está procurando. A maioria das pessoas. A maioria das pessoas não sabe o que estão procurando. E aí, quando elas não sabem o que estão procurando, isso causa nelas uma falta de direção, de clareza, de objetividade. Se eu não sei o que estou procurando, eu não sei para onde eu estou indo. Se eu não sei Qualquer caminho serve. qualquer caminho serve. E mais, na minha experiência como analista se eu não sei para onde eu estou indo, eu não estou caminhando. Eu diria que não é nem qualquer caminho serve, no fundo eu não estou caminhando. Ela cronificou, ela parou. Ela ficou ali. Então ela não está em movimento. Essa é a grande angústia das pessoas no mundo de trabalho atual. Exato. Ela está circulando e tipo isso. E aí o círculo é pensamentos disfuncionais, tipo eu não posso, eu não consigo, tá vendo? As pessoas conseguem. E aí ela cai numa cadeia muito ruim que é a comparação. Mel consegue, tá vendo? Fabio consegue. E aí o Instagram é a máquina produtora de fazer você se sentir pior. É o demônio. Exato. É o demônio o Exato. Instagram nessa hora. Que é a maravilhosa vida do Instagram, né? Só que tem uma coisa, e aí, vamos lá. O Instagram, ele é operado por pessoas. Os algoritmos, eles se comportam de acordo com os comportamentos das pessoas que o operam. Então, Me perdi. vamos lá. Não, se liga. Não, velho. Episódio eu não entendo nada que diz. É porque é simples. Os algoritmos refletem comportamento humano, ponto. Certo. Quem faz os algoritmos se movimentarem da forma que eles se movimentam são pessoas. Certo. Então, quando a gente vai para o Instagram, com base no que você está dizendo, e nós temos ali a impressão de que as outras pessoas vivem maravilhosas vidas, eu, como analista, preciso intervir sobre o meu paciente e fazer para ele a seguinte pergunta, que tem tudo a ver com carreira, que é: por que você segue as pessoas que você está seguindo? Ou seja, por que você segue essas pessoas? Pra eu me ferrar. Exato. Pra eu olhar e falar como sabotagem. Exato. Entendem? E aí, quando você faz um furo nesse círculo, a pessoa ela tende a se movimentar, a andar numa outra via. E agora ela vai voltar a se desenvolver. Sem falar num troço que eu vi recente que eu achei sensacional, que o Instagram criou uma terceira classe social, né? Que tem o rico, o pobre e o pobre com vida de rico. Que é o Instagram. É sensacional isso, é o pobre com vida de rico, velho. Então, quando você pensa em, por exemplo, perguntar o que é que eles fazem da vida em termos de carreira. Quando você pensa, por exemplo, um influenciador, uma carreira, uma profissão, Total. virou profissões, né? Que vai ser assunto do nosso próximo episódio. Exato. Isso, agora nós daqui a pouco estamos caminhando pro final, né? Exato. Mas tem um ponto que eu acho importante que a gente não falou, a gente não falou ainda do futuro. Perfeito. Carreiras do futuro. A gente não pode terminar esse programa aqui sem falar de carreiras do futuro. Perfeito.
E aí eu vou deixar essa provocação para nossa especialista em inovação falar. É inovação, não é futurismo. Não, mas eu não sou futurista. Mas tem a ver. E segundo, o bendito do metaverso. Eu quero saber se no metaverso o meu terreno lá tá em lá. Salvador. O meu terreno tá Você lá. comprou um terreno? Tô pra comprar. Eu quero saber se. Não. O quê? Pra mim só. Me dê seu dinheiro que eu aplico melhor. Não. No metaverso eu só acredito quando tiver na rua alguém vendendo taboca. Tem que ter taboca. Tem. No metaverso. Com o As triângulo. pessoas não Com sabem direito o que a é. triângulo. Óbvio, com o triângulo e tudo. As pessoas não sabem o que é taboca, né? Não sabe, não. Dá um Google, taboca. É, tá bom. Sim, eu quero saber de vocês o que, é que vocês acham. Profissões do futuro. Teve um artigo que eu li certa feita que até 2030. Posso estar equivocado nos números, tá, gente? Mas a ordem de grandeza é essa. Até 2030, 60% das profissões existentes não vão existir. Sim. Vão aparecer novas profissões. Sem falar nesse drive, você que gosta, que eu uso muito essa palavra, desse drive que nós estamos criando nossas crianças, graças a meu bom Deus, para o empreendedorismo. Que o empreendedorismo Não é pode todo derivar em o cara ser empresário. Perfeito. Então, assim, nós estamos falando em tese, né? Trabalhando com teses. Majoritariamente, nós vamos ter novas profissões e mais empresários. Certo. Então, assim, o que é que vocês estão enxergando aí do futuro sobre isso? Você falou de metaverso. Já é muito interessante que eu tava... Aí lá vem a história do Vale do Silício, né? Quando eu tava lá no Vale, eu conheci um pessoal que eles estavam desenvolvendo algumas coisas no metaverso. E o mais interessante eles estavam desenvolvendo a educação dentro do metaverso e as histórias estavam sendo dadas pelos personagens. Então, por exemplo, você vai falar sobre o descobrimento do Brasil no metaverso, quem tá dando a aula é Pedro Álvares Cabral. Isso é legal. Quem tá falando sobre física é Einstein. Então você vê ele lá, o velhinho lá falando, e os alunos prestam muito mais atenção, porque pô, tá vendo o negócio. Tá vendo o Pedro Álvares Cabral falando do descobrimento do Brasil. Então, assim, eu acho que antes da gente pensar qual vai ser a profissão, quem a gente vai ser, sabe? Primeira também, assim. Porque eu já vou além. Não é só isso. Se o metaverso, ele vai efetivamente ser realidade. Porque... Eu tenho dúvidas. Eu também tenho. E a gente viveu num passado recente o Second Life. Life. Eu ia falar, você é da época do Second Life? Pois sou. Não saiu do lugar. Aí agora a minha pergunta é a seguinte. O Second Life veio no momento em que as pessoas estavam imaturas? Ou as pessoas estavam imaturas no momento que veio o Second Life? Tipo assim, por quê? Porque o QR Code que todo mundo usa hoje, eu usava isso há muitos anos atrás. E eu fiz uma ação, uma campanha, uma propaganda há muito tempo atrás, e a coisa não andava, porque as pessoas não sabiam que era aquele código colado nos vidros, o negócio não ia, as pessoas não sabiam que era aquilo. Hoje, é só isso, todo mundo sabe. Então, assim, será que eu fiz aquele negócio lá atrás, a sociedade estava imatura para aquele tipo de ação, que hoje é tão comum. Será que o metaverso, o Second Life não funcionou? Porque na época a nossa sociedade era imatura tecnologicamente e agora o metaverso vai emplacar? Pouco acesso à tecnologia, imatura. Eu acho que hoje a gente tem mais avanços, sem dúvida. E eu posso até... E ainda tem um terceiro Vai lá. pilar, ou melhor, fator, que tem a ver contigo. Que hoje a fuga da vida real é algo desejável para muita gente. Total. E tem esse desejo da fuga da vida real, né? Embora o metaverso em si ele prometa experiências humanas muito sensíveis. Eu, ao contrário de vocês dois, para mim o metaverso é uma constatação da realidade. Tem muito estudo já sendo feito, muita aplicação sendo feita, pessoas que estão passando por estudos em tempo real sobre isso. Assim, posso mandar para vocês depois, enfim, compartilhar se vocês quiserem. Eu sei que tem, eu tenho medo. Então, assim, mas o que eu acho? Talvez o Second Life não tenha vingado por um outro aspecto além dos que vocês falaram, que não havia investimento massivo como há hoje. Eu digo assim, na escala que se tem hoje. Porque no metaverso tem muitas pessoas com muito interesse e com muito poder de investimento que investem hoje.
Então, as pessoas têm interesse nisso, elas têm interesse, assim como o Elon Musk tem interesse, né? Eu estava assistindo um podcast do Bruno Perini, ele falando sobre como o Musk foi completamente fora da curva quando ele pegou o patrimônio dele de 176 milhões e investiu todo numa coisa em busca de ir para Marte. Ninguém acreditava muito e deu puta certo e o cara, enfim, virou tudo que ele fez e que talvez se ele tivesse aquela grana ele distribuiria melhor em termos de investimento. Então, hoje você tem muitas pessoas investindo grana, investindo conhecimento nisso com uma força muito grande. Você tem redes sociais, que foi uma das difusoras, por exemplo, do QR Code, né? As pessoas passaram a entender melhor. Por isso eu gosto de estudar comportamento digital, que é como as redes sociais, especialmente, elas conseguem promover informações que antes eram restritas. Se a gente pensa 20 anos atrás, a gente entende que o Instagram não tinha a força que tinha. Então, assim, a maioria da população mundial não acessava informações de nível comum, como hoje você viraliza, como hoje você alcança. Porque mudou a forma de monetizar. Mudou a forma de monetizar. O Orkut, gente, ele só virou verdade porque não tinha assinatura. Assinatura. A gente é da época que a gente pagava por informação. E aí, E a gente voltar. E aí pensa na carreiras informação do do futuro. Vai. E aí eu acho que as carreiras do futuro Que não dá pra ser espelho do metaverso, não tá? dá pra, vamos falar de carreira... Tá. Entendeu o que eu falei? Sim. Mas eu acho Né, você é médico no metaverso. Mas eu acho que pronto. Mas eu acho que não é isso que eu tô falando. Tá, mas eu acho que não tem como pensar carreiras do futuro sem pensar a possibilidade de que eu posso sim ser um médico no metaverso. Eu não tô tirando a substancialidade, a concretude do que estou dizendo. Estou dizendo que é possível. É possível que as Eu vou pessoas... fazer uma cirurgia lá no metaverso. É possível. Peraí, mas a gente tá depositando... Não, eu tô dizendo só que é uma possibilidade. Muito futurismo, tá? Não, Fabinho, sem excesso de depósito. Não, você vai deixar de ter a vida real aqui pra Não, cara, não, eu só estou... concordo. Não, eu tô dizendo, a gente trabalha com hipótese do metaverso, em espelhar o que a gente vive hoje, eu acho que não vale nessa discussão, porque é muito óbvio. Isso. Eu Então, acho que assim, fora do metaverso... Ah, tá, aí O que sim. é que a gente consegue fazer como carreira? Isso. Que tipo de profissional Quem é entende você? que é óbvio você ter um publicitário no metaverso. É óbvio você ter um médico no metaverso. Eu vou ser um Fora. profissional que imprime coisas 3D. Sou especialista Pronto, nisso. é uma profissão. Que já existe impressoras 3D, né? Sim, mas, é uma profissão. mas digamos que eu faça isso, desenvolva pequenas coisas 3D dentro Eu acho de que o casa, profissional, revenda. eu acho que o profissional do futuro é o profissional escalável, profissionais que não desenvolverem habilidades de escalar qualquer negócio, eles estão fora do futuro. Qualquer profissional que não tenha a expertise de escalar, seja o que for. Pra mim, todos os negócios do futuro são escaláveis. Eu tenho São- dúvidas. são sobre Eu negócio- acho que uma hora Eu tenho tranca isso. Eu acho que não. Eu acho que isso é cíclico. Eu acho que que uma não. hora Tenho dúvidas. a gente vai por tudo tem que escalar, tudo, mas nem tudo tem que escalar. Nem tudo tem que eu Sua escalar. profissão não precisa escala. não escala. Não escala. Mas, por exemplo, hoje, com o atendimento online, você consegue atender muito mais pessoas. Mas não é escalável. Não é escalável. Não, em grandes dimensões. Então, Escalável é quando você coloca pouco recurso e aumenta a quantidade de clientes. Você tem um problema, que o seu recurso humano é tempo. é claro. Sua atividade é tempo. É tempo. É hora. Então você não tem como escalar a hora, não tem 30 horas do dia. Claro. Então por isso que não é escalável. Tem outras assim. entendeu? Eu acho que, então, pra mim, assim, a profissão do futuro são profissionais que, assim, eu continuo com a ideia de que mexam com escala. Por mais que a gente pense... porque a internet ainda é um campo bastante expansivo, ela ainda tem muito, infinitamente não, mas ela ainda tem um potencial muito grande de crescimento. As redes sociais têm um campo grande de crescimento. Li uma pesquisa recente falando sobre as perspectivas de tempo de crescimento e de expansão do Instagram, por exemplo, para usar uma rede social comum, né? Vai haver uma concentração ainda maior de investimento, de direção, que é a tecnologia. Então, profissionais do futuro são profissionais que, a meu ver, sabem se comportar, têm, enfim, soft skills dentro da tecnologia. Assim. Não consigo pensar fora disso. São pessoas que naturalmente vão ter que fazer mais em menos tempo. Desenvolver produtividade. Beleza, a gente tá falando de talvez, não sei, mas de uma classe que fez faculdade, né? Que estudou. E a nossa galera da comunidade? O que é que vai acontecer no futuro? Qual é o tipo de skills que essas pessoas precisam ter para que elas não sejam engolidas por máquinas, por exemplo? Para mim, todo o trabalho operacional vai engolir, e já tem engolido. Você chega em várias lojas, você é atendido por terminais de autoatendimento. Então, profissões da base, elas vão deixar de existir. Cobradores ainda existem, porque em alguns lugares precários, como o Brasil, por exemplo, você precisa ali ainda de uma pessoa. Mas, assim, algumas operações básicas, elas vão deixar fundamentalmente de existir. Então, a própria realidade
das comunidades, elas naturalmente vão deixar de... Elas vão se modificar. E aí o grande problema em termos de globalização, tá valendo uma pesquisa sobre isso no mundo, ou você vai ter um agravamento muito profundo da desigualdade social, porque vai se criar um abismo mesmo, cada vez maior, profissões básicas que empregam muita gente, vão deixar como hoje, por exemplo, as pessoas acreditam que os setores industriais, eles são a salvação, mas as máquinas vão chegar e vão engolir cada vez mais, né? Trabalhos que hoje são feitos por pessoas, já que a gente está pensando em futuro, vão ser feitos por máquinas com habilidades, com menor taxa de erro, com Fordismo total para isso. Então, mostrou isso, né? E assim, você falou bem, Fabinho, é cíclico. Se o Fordismo supostamente foi superado, ele vai retornar com muita força, só que agora envolvido numa lógica tecnológica. Então, assim, as profissões do futuro, eu entendo que são profissões fundamentalmente pensadas a partir de soft skills. Eu concordo. Assim, é meio óbvio até, tá? Isso aqui, por favor, não dá pra dizer que é diferente. Eu concordo também. Você usou o que eu gosto, né, de trazer pra base da sociedade as discussões. Eu acho que a gente já teve prova suficiente para entender que o ser humano ele tem uma capacidade de se desenvolver animal. A gente vai se desenvolver. Qualquer que seja o cenário. Concordo. E a gente não vai nem perceber quando vê já fez. Ninguém vai perceber, cara. Quando vê já foi. Ó, eu vou te falar, você sabe qual é a maior prova do desenvolvimento? Será que existe na base da sociedade alguém mais vulnerável do que o pedinte? Do que o flanelinha aqui na realidade do Nordeste, que tem muito mais do que no Sudeste? Talvez não, né? Empreendedores por necessidade. Talvez não, né? Talvez seja a base, seja mais o base lá possível. Essa turma já tem Pix. Claro. Pô, mas pense assim, como é que você... o Pix é uma ferramenta tecnológica, o cara tem que ter um telefone, o cara... Sim, a turma tem. Claro. A turma sobrevive. Sim. E evolui. A humanidade sobrevive e evolui. Por isso que a tecnologia, ao contrário do que pessoas diziam há 30 anos atrás, ela não é a desgraça do mundo. Em algum lugar ela pode sim agravar desigualdades sociais, é uma coisa que eu estou bem atento estudando, mas ela também pode, exatamente, se bem utilizada, diminuir as distâncias. Porque ela vai oferecer base para quem está na base da sociedade para ter uma vida muito mais qualificada. E a tecnologia não é somente o que a gente está imaginando. Enquanto dispositivo tecnológico. Isso, a tecnologia é um método de fazer algo. Exato. Sim, então, totalmente. a gente vai superar isso tudo, a gente vai crescer junto, a humanidade vai crescer. Se tem uma região no mundo que tem mais desigualdade, mais problemas, como a África, tá lá, irmão, tá todo mundo vivendo. Agora, eu acho que, assim, na minha definição, e aqui talvez seja a minha contribuição de síntese, as profissões do futuro continuarão sendo sobre soft skills, assim, e principalmente envolvendo níveis de saúde mental. O que for hard skills, a tecnologia vai engolir. Por quê? Porque a saúde mental humana, ela cada vez mais aparece no centro. Cada vez mais. Ou seja, se eu não tenho estrutura, se eu não tenho padrões mentais e comportamentais que me auxiliam a viver níveis de informações cada vez mais acelerados, estímulos cada vez mais diversos, sabe, sejam musicais, sensoriais, enfim, olfativos, todos, eu não vou conseguir viver as dinâmicas de trabalho com qualidade. E quando isso não estiver bem, como eu não distingo vida pessoal de profissional, é um efeito em cadeia. O meu relacionamento vai pro saco, a minha relação com os meus filhos vai pro lixo, a minha relação, enfim, com as pessoas que trabalham comigo, e aí você tem um grande espiral. Então, para mim, o profissional do futuro é o profissional que já na base, e é uma coisa que eu defendo, que inteligência emocional já deveria ser uma disciplina no Brasil instituída, tanto no ensino público quanto no privado. Você deve ensinar e educação financeira. E educação financeira. E empreendedorrismo. Pronto. Você deve ensinar. Vamos montar uma escola disso? Vamos. Você tem que ensinar as pessoas... Flywheel Academy. E aí, para mim, em termos de desenvolvimento de carreira, se as pessoas dizem, você começa a desenvolver sua carreira na faculdade, eu penso que as pessoas vão começar a desenvolver um pensamento de carreira, de viver em comunidade, sempre foi na escola. Então, precisa estar lá. O desenvolvimento de carreira não começa na universidade, começa na escola. Porque a tua carreira já é ali, no sentido de carreira sinônimo de relacionamento com pessoas. É ali. Quando você sai do seu núcleo pequeno, família, muito mais controlado, muito mais afável, e começa a viver com a diversidade e com as adversidades. Então, o profissional do futuro, para mim, é um profissional que é preparado desde ali.
E hoje você tem estudos nos Estados Unidos que já mostram isso. Crianças na escola que já têm Vai além, inteligência né? emocional. Vai além. Não, isso. Escola, assim, vou antes da escola, dentro de casa, cara. Isso. Você aprende, porque as características softs, people, tá no Exato. dia a dia, Exato. tá em casa, na Exato. maneira como seu pai lhe Exato. trata, sua mãe lhe trata, da maneira que você se relaciona com seus amigos. Isso é empatia, sabe? Saber ouvir o outro. Você conversa com um profissional hoje em crise, sabe? Por exemplo, conversei hoje com uma profissional em crise de um ramo muito bom de marmoaria, sabe? Puta profissional, mais de 30 anos no mercado. Tô em crise na minha profissão, quero fazer o meu programa de treinamento, o Mindset e Comportamento de Resultado. Ok, conversa vai, conversa vem. Toda a queixa não é sobre o que eu faço em termos de operações técnicas, é tudo sobre eu. É a minha família, é as minhas exigências, é as crenças limitantes, tudo é sobre aqui, ó. Vamos fechar? Bom, Por favor. você, carreira, fala, conselho, o que é que você acha, como é que a gente trata essa coisa da carreira do futuro, o que é importante. Eu não consigo falar sobre o futuro, senão eu vou virar uma pessoa ansiosa. Isso mesmo. Pra mim também eu não sempre consigo presente. falar sobre o futuro, Você é daquela e é isso. que o futuro é a soma dos presentes. Não, eu até... Mas isso mais me traz um Essa pouco frase de é quase ansiedade. de Quito, né? O que eu Quase falei agora, isso, né? Não, Eu a quitei convivência, agora. Quitou. Eu quitei Você quitou agora. Quitou. Mas, pra finalizar, assim, eu não sei quais são as profissões do futuro, mas, com certeza, inteligência emocional vai ser top one. Hard skills, a máquina vai comer, a tecnologia vai engolir. Quanto mais soft skills você aprimorar, melhor você vai estar para o que vier. Eu também acho. Seja o que for. Eu também acho. A gente não sabe, seja o que for. Então, assim, acho que a educação das nossas crianças é no soft skills, como você falou, porque o que vier aí, ele tá preparado para aguentar. Então, é isso que eu trago para fechar. Legal. Eu queria ouvir a sua última frase, Fabinho, sua última frase, Quito, pra gente amarrar e fechar o nosso episódio de hoje. Eu acho que nesse terceiro programa a gente tá pela primeira vez 95% alinhados. Eu tô em linha com o que vocês falaram aí. A única coisa que eu bato o pé firme ainda, finco, minha máxima é que tratem seus CPFs como um CNPJ. O que é que eu tô querendo dizer? Discordo. Calma, mulher. Que ansiedade é essa? Tá no futuro? Tô. Olha, tratem, por quê? Não é porque é um CNPJ que tem que ser chato, que tem que ser insalubre, que tem que ser difícil. Tem CNPJs e CNPJs, mas a questão é que você tem que entender que sua vida é uma carreira. Isso e vice-versa. E a carreira é sua vida. Não Então, tem e distinção. outra, vem cá, como é que nós estamos falando hoje do mundo de home office? Jornada flexível. Foi na Forbes ou foi no Exame? Não me lembro mais. Eu até publiquei isso no meu Instagram. Que agora tem uma tendência de o funcionário ter férias a qualquer momento e mais até do que 30 Sim. dias. Uhum. Fantástico. Pra quem, cara pálida? Pra mim que sou empresário, eu fico... Vem cá, meu irmão. Você quer o seu time feliz ou não? Quero, mas Então, entendo, pronto. mas isso quebra a cabeça do empresário. Porque você faz uma programação. Você tem que ter Sim, resultados. mas isso não é de um dia pro outro, não, Fabinho. Isso, ok, eu sei que são tendências, óbvio. Mas assim, você fica meio assustado com algumas tendências. Então, por isso que eu tô te falando. Vamos usar esse exemplo. Empresas que já aplicam isso, né? Salvo engano, Netflix já tá aplicando isso. Pô, você pode ter um CNPJ da Netflix, que é descolado, que é um ambiente legal, de desenvolvimento, que valoriza os seus colaboradores e que as pessoas trabalham felizes. Ou seja, você pode ter um CNPJ feliz. E não existe mais CPF. A partir da sua entrada, da sua inserção, você tem que estar preocupado com sua carreira. E sua carreira não é só trabalho. Uhum. Não é só Eu trabalho. discordo, mas a mas construção isso de sua papo carteira. pra mais 2 eu horas acho, de- não, eu acho que a gente tem que fazer um outro programa isso, sobre mais isso. 2 horas CPF sobre o versus programa. CNPJ. Mas... Quito, A frase que eu diria para as pessoas é, e aí eu vou puxar total sardinha para minha brasa, é cuidem da saúde mental de vocês, assim, porque se o mundo é a maneira que a gente compreende ele, e se você não tem uma boa leitura de como o mundo está e de como você está no mundo, enfim, não tem nada, não tem desenvolvimento.
Então é sempre uma relação de como eu compreendo e como eu atuo sobre o que eu compreendo. Se isso não está alinhado, enfim, não adianta você fazer o que você faça ou saber o que você faz, porque não vai ter desenvolvimento. Show! Bom, gente, muito obrigada. Obrigada, Fabinho. Obrigada, Quito. Foi um prazer estar com vocês aqui. Então, siga nossas redes sociais. Não é isso, Quito? Clica no botãozinho aqui embaixo. Clica no sininho aqui embaixo. Ativa a notificação. Ativa as notificações. Sigam a gente nas nossas Sigam redes a gente sociais. nas nossas redes sociais. Qual é a sua rede social? A minha rede social é @QuitoGóes. Mel Oliveira B. Fabinho Lima 77. Show. Gente, muito obrigada. Siga Flywheel Podcast no Instagram, no Spotify, no YouTube. E até o próximo episódio. Obrigada. Tchau. Tchau.